Olá, olá, pessoal. Vamos aqui para a nossa 19ª aula, a terceira aqui nesse módulo 3. Hoje nós vamos falar aqui em contagem a respeito de permutações. Permutar é trocar, cambiar, trocar de lugar. Então, permutação em matemática significa reordenar o grupo. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo com 5 letras, VW, X, Y e Z. Qualquer ordem que eu colocar estas mesmas 5 letras é uma permutação desse conjunto. Por exemplo, se eu trocar para XV, W, Z, Y, onde o primeiro é o X, o segundo é o V, o terceiro o W, o quarto é o Z e o último é o Y. Então, em qualquer ordem que eu coloque, é uma permutação. E a pergunta é, quantas permutações, quantas trocas eu posso fazer em um conjunto com N elementos? Muito bem. Vejamos aqui um conjunto simples. 1, 2, 3. Eu quero permutar esses 3 à vontade. Que permutações poderiam ser? Poderia ser o próprio 1, 2, 3, mas poderia ser 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Portanto, há 6 permutações num conjunto com 3 elementos. O que vai ocorrer, na verdade, é que a permutação de n elementos vai ser igual a n fatorial. Então, de 3 elementos, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. O número de permutações vem direto do princípio multiplicativo, né? Eu preciso usar todos os elementos sem repetição. Então, se eu tenho 3 elementos, vou escolher o primeiro elemento, tem 3 opções. Escolhido o primeiro elemento, para o segundo elemento, eu tenho 2 opções. Escolhido o segundo elemento, para o último elemento, eu tenho uma opção. Então, 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial. Essa é a natureza da permutação simples. Vamos a um outro exemplo. Um professor deseja elaborar um teste com 6 questões. Os enunciados das questões já foram elaborados, mas ele ainda precisa escolher a ordem em que essas questões irão figurar no teste. De quantas maneiras ele pode fazer isso? Ora, se são 6 questões, ele pode ordenar cada uma das 6, sem repetição, é claro, numa ordem, então a quantidade total vai ser precisamente o número de permutações dessas questões, que é 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. Outro exemplo. Quantos são os números de 5 algarismos distintos formados apenas pelos dígitos 1, 2, 3, 4, 5? Então, eu tenho 5 dígitos e eu vou usar todos os 5, já que eu vou usar todos e cada um vou usar uma única vez, sem repetição, trata-se de permutação simples. Então, isso vai ser 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Mas observe que no enunciado tem uma segunda pergunta. Quantos deles são maiores que 30 mil? Ora, se são maiores que 30 mil, eu sou obrigado a começar com os números 3, 4 ou 5, porque vai ser 30 mil e alguma coisa, 40 mil e alguma coisa, 5 mil e alguma coisa. Então, usando o princípio multiplicativo, o primeiro, eu tenho 3 oportunidades, ou 3, ou 4, ou 5. Escolhido o primeiro dígito, que é o dígito das dezenas de milhar, eu tenho os outros 4 dígitos para escolher e eu tenho 4 elementos para escolher os outros 4. Portanto, uma permutação de 4 elementos. Então, no primeiro eu tenho 3, nos outros 4 eu tenho a permutação de 4, 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. 3 oportunidades para o primeiro dígito,
24 oportunidades para os próximos dígitos, total 3 vezes 4 fatorial, 3 vezes 24, 72 números diferentes. Dos 120 possíveis, são maiores que 30.000. Tudo bem? Então, agora vai um exercício para vocês de quantas maneiras podemos formar uma fila com Carlos, Felipe, Mariana e Ana. Pausa o vídeo, resolva e assista em seguida a solução. Vamos lá. São apenas 4 pessoas, então a fila, um atrás do outro, é um fatorial de 4. 4 fatorial, permutações. Portanto, 24. Mais um exercício. Calcule o número de anagramas da palavra vetor. O que é anagrama de uma palavra? É você trocar as letras à vontade, de lugar, mesmo que a palavra formada não tenha significado. Por exemplo, se você ler de trás para frente a palavra vetor, é rotev. É um anagrama. Não faz sentido a palavra, mas não importa. É um dos anagramas. Dá um pause aí no vídeo e resolva a questão. Muito bem. Vetor é uma palavra com 5 letras distintas. Então, trocando 5 letras distintas de lugar em 5 posições, nós vamos ter 5 fatorial, portanto, 120 anagramas. Uns exemplos de anagrama, a própria palavra vetor, o rotev que eu falei, torve, verrot, orvet, etvor, e assim vai. São alguns 6 dos 120 possíveis anagramas. Tarefa, você tem aí no seu roteiro, obrigatório assistir esse sobre contagem, tá? Vai falar sobre combinação, que já vai te ajudar para o vídeo, para o assunto da próxima aula, da aula 20. E temos aí um estudo das permutações, é um vídeo mais longo, mas é opcional. Tudo bem? Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.